Agora é oficial, gente, era só um teste. Vamos lá. Então, estamos agora com a segunda palestrante da noite, do nosso segundo dia aqui da Semana de Extensão, intitulado como Ambiente de Produção como Ferramenta de Produtividade Agrícola. Quero deixar um agradecimento especial ao CREA Paraná, aos nossos patrocinadores, nossos parceiros, Jabas Country, Agrobenet e Topofert. Então, a Tainara Aparecida Machado, ela é bióloga, ela vai estar falando essa noite sobre estresse abiótico e comunicação radicular vegetal. Ela é mestre em ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, mestrado profissional, né, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, especialista em ensino de ciências biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, graduada em ciências biológicas, licenciatura plena pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Atualmente é bolsista técnica do Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Ensino da UEMP, campus de Cornélio Procópio. Participa do grupo de pesquisa em ensino e formação de professores, cadastrado no CNPq e autorizado pela UEMP. Então, agora passar a palavra para a Tainara, que vai apresentar agora a palestra. Gente, aproveitem todo esse conhecimento, é um tema muito pertinente, sem dúvidas, porque onde tudo começa? Através do sistema radicular. Então, se a gente não tiver não tivermos raízes no solo, se não tiver presença de raízes, esquece que todo o meu sistema produtivo vai estar afetado. Então, é um tema muito importante. Então, peço atenção a todos, que vocês realmente possam estar aí pegando todo esse conhecimento o máximo possível. Então, alguns termos com certeza serão novos, vocês estão começando agora, mas o que vocês verem de interessante, já não tenham vergonha, perguntem, pois é muito importante para o nosso sistema de produção. Muito obrigada, então, Tainara, passo a palavra para a Tainara, para que ela possa estar aí ministrando a palestra dela nesta noite. Muito obrigada. Então, boa noite a todos, vocês me ouvem bem? Sim. Então, eu que agradeço, Monique, pelo convite, agradeço a você, agradeço a Daiane também pelo convite. E eu peguei um finalzinho, né, da primeira palestra, então vocês vieram com conhecimento técnico, prático, então eu vou vir agora com um pouquinho de conhecimento teórico para vocês, como a professora Monique muito bem colocou, que o sistema radicular, esse conhecimento é muito importante para vocês, né? Primeiro de tudo, né, minha apresentação, então eu não vejo vocês agora, mas qualquer coisa, se precisar, vocês podem ligar o áudio e falar comigo, tá bom? Como a professora Monique me apresentou, né, eu sou bióloga, tenho mestrado em ensino, e vocês devem estar se perguntando, né, o que uma bióloga com mestrado em ensino tem para oferecer para a gente no conteúdo na parte da agronomia, certo? Bom, então, só para a gente dar uma introdução a essa temática, né, durante o curso de Ciências Biológicas, a graduação, então eu sempre tive uma maior afinidade com a parte da fisiologia vegetal. E no mestrado, é um mestrado em ensino, mas o que eu fui? Eu fui me aprofundar nesse conhecimento científico da comunicação radicular para tratar isso com os meus alunos. E, né, quando eu recebi o convite, eu achei que seria um conteúdo muito interessante para abordar com vocês, porque além do conhecimento técnico, prático, o conhecimento teórico, né, entender o funcionamento da planta, entender como tudo funciona abaixo do solo, né, é muito importante para vocês saberem, né, o que está acontecendo ali na produção de vocês, tá bom? Então, a temática é o estresse abiótico e a comunicação radicular, com foco. Então, eu vou dar primeiro uma introdução. Tainara, só deixa eu interferir um pouquinho. Coloca só no ocultar a barra aí do Meet embaixo. Aí fica melhor. Obrigada. Nada. Bom, então, continuando, pessoal. O estresse abiótico, né? Os vegetais, de modo geral, né, são organismos sésseis. Eles não se locomovem, eles estão ali vivendo abaixo, enraizados, né, no solo. Então, eles não têm esse estímulo
nós, enquanto os animais, se eles têm algum um estresse, alguma coisa, tem um estímulo que ele pode correr para se defender. As plantas não. Tá cortando um pouquinho. Tá cortando? Você acha Vou voltar um pouquinho aí. Vou tirar meu vídeo. Será que melhora? Escutar? Eu acho que melhor, deixa só a voz. Vou tirar meu vídeo e eu deixo só a minha voz, tá? Isso. Vamos. Melhorou? Tá dando para escutar? Tá. Então, a planta, né, continuando, elas vão precisar, né, de mecanismos para ela sobreviver, para ela se defender de condições estressantes que vierem a acontecer com ela. Então, ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos, as populações, elas podem desenvolver adaptações ao ambiente em que vivem. Então, nesse sentido, essas adaptações, elas não ocorrem do dia para a noite, não ocorre de 1 ano, 2 anos, elas vão ocorrer há milhares de anos. Então, e tudo isso para chegar, então, os meios que elas têm, né, para resistirem a determinados ambientes, isso foi ao longo dos anos. Porém, isso a nível de populações. Porém, os indivíduos de uma planta, de uma espécie, de uma população, elas podem responder às mudanças ambientais, quando elas estão expostas a diversas ações, né? Então, elas podem alterar a sua fisiologia, a sua anatomia ou a sua morfologia para ela poder se defender. Então, como que elas podem fazer isso, né? Então, quando ela tá, logo eu vou dar exemplos para vocês, mas quando uma planta, ela está exposta a uma condição, um fator estressante, essa defesa que ela tem, ela é chamada de resposta ao estresse. Então, como que ela responde? Alterando a sua morfologia, ou seja, a sua anatomia, a sua fisiologia, alterando o seu desenvolvimento, o quê? Para ela economizar água, para ela não perder muita água, para ela não ser exposta a determinadas condições. Então, tudo isso, ele vai ser ocasionado, o que permite? É a plasticidade fenotípica, né? Então, como vocês estão no primeiro ano, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram algum conhecimento da parte da genética, mas, se a gente for pensar assim, a planta, ela tem o material genético dela, que é o genótipo, e o que a gente vê, né, as características que ela expressa, as funcionalidades dela, ela é o fenótipo da planta. Então, o que vai determinar o fenótipo é o gene dela, o gene mais as condições do ambiente, eles vão expressar uma característica dessa planta. E essas características, elas podem, então, ser alteradas, conforme eu venho falando para vocês, a partir de uma reação adversa. E isso é permitido a partir da plasticidade fenotípica. Então, é essa capacidade que a planta tem de poder alterar, né, as condições de desenvolvimento dela em resposta a uma condição estressante. Então, quando a planta tem uma adaptação genética, quando ela está adaptada àquele ambiente, mas essa possibilidade de alterar o seu desenvolvimento a partir de respostas que ela tem, ela vai dar uma tolerância global para ela sobreviver melhor. Então, como que eu posso exemplificar para vocês? Se a gente for pensar, ela está num ambiente, então a planta, ela está... vamos supor, se a gente pegar um exemplo de jogadores de futebol, nada a ver com plantas, mas vocês vão ver se vocês conseguem entender. Se a gente pegar exemplos de jogadores de futebol, quando eles vão jogar em outros países que tem alta altitude, tem baixa disponibilidade de oxigênio. Então, você vê na notícia lá, eles precisam ir dias antes para se aclimatar.
Esse se aclimatar é o quê? Eles precisam se acostumar com o ambiente que eles estão indo, um ambiente novo. Então, o organismo deles é capaz de fazer, então, como se fosse se adaptar àquele momento. E isso é permitido pela plasticidade fenotípica. Então, a plasticidade fenotípica, ela pode ajudar nessa questão. Então, eu trouxe aqui uma foto, uma imagem, para exemplificar para vocês. Aqui nós temos a mesma espécie de boldo, só que ela foi cultivada em áreas diferentes. Então, a imagem à esquerda, ela foi cultivada, a espécie foi cultivada numa área de sombra, e a imagem à direita, ela foi cultivada numa área ensolarada, com bastante incidência de luz. Então, como vocês podem ver na imagem, né, e a partir do paquímetro que está mostrando o tamanho delas, elas se desenvolveram de forma, o tamanho é diferente, é a mesma espécie, só que plantadas em condições diferentes, porém, elas também desenvolveram de forma diferente. À esquerda, a planta que foi plantada à sombra, ela tem uma maior área foliar, como vocês podem ver, as folhas delas são maiores. E isso por quê? Da direita, né, as folhas são menores, né, elas estão mais agrupadas. Por que disso? O porquê? Quando a planta está numa área de sombra, ela precisa da luminosidade, né, para poder produzir, fazer, né, a fotossíntese e tudo mais. Bom, então se ela precisa dessa luz e ela está na sombra, ela vai se desenvolver de forma que a folha dela vai ser maior para conseguir absorver uma maior quantidade de luz. No caso da planta que foi plantada no sol ela vai ter uma menor, ela vai ter muita luz, né? Então, para evitar um estresse com muita luz, elas desidratar, algo assim, ela vai se desenvolver, diminuindo, então, o tamanho das suas folhas e se agrupando, né, para evitar, então, essa perca de água ou evitar um estresse relacionado a muita incidência de luz. Então, essas duas formas é a mesma espécie, ela tem o mesmo, vamos dizer, material genético, porém, a plasticidade fenotípica, né, ela permite que essa planta cresça e se desenvolva de modo diferente a partir do ambiente que ela está plantada, né. Bom, então aqui são alguns fatores, eu trouxe assim, um dos principais fatores que podem influenciar o desenvolvimento e o crescimento das plantas, né, que o fator principal é a água, né. Todos os processos da planta é dependente de água. Então, a falta de água, assim como o excesso de água, ele é prejudicial para as plantas. Também os elementos minerais no solo, eles podem influenciar nesse desenvolvimento das plantas, a temperatura, temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas, a luz, como o caso que eu falei do exemplo anterior, né, ela também pode influenciar. Então, quando há o sistema, né, como um todo, ele tenta se manter em equilíbrio. Então, quando ocorre desequilíbrio nesses fatores, desequilíbrios, excesso de água, falta de água, excesso, temperatura muito alta, temperatura muito baixa, então, quando tem esse desequilíbrio para determinadas espécies, elas podem gerar prejuízos, né, para essas plantas. E ocasionar vários fatores, desencadear vários fatores na fisiologia das plantas. Então, aqui eu trouxe um quadro para vocês, só para citar alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, o déficit hídrico, né, um fator ambiental. O déficit hídrico, ou seja, a falta de água. O que ela vai causar? Pode causar uma redução do potencial hídrico da planta, uma desidratação celular. E é um efeito primário. Então, primeiro ela vai ser desidratada, né? Vai diminuir a capacidade dela de absorver a água. Então, isso vai desencadear outros fatores, que pode ser a redução da expansão celular ou foliar, né?
redução das atividades celulares da planta, então vai afetar o desenvolvimento dela, o fechamento estomático, por quê? Para evitar a perda de água. Então, vai desencadeando vários processos que pode levar até a morte celular. Então, aqui também tem outros exemplos, né? A salinidade, que pode, excesso, né? Pode causar vários fatores também. Então, aqui tem alguns exemplos para vocês só entenderem o que esses desequilíbrios podem ocasionar nas plantas. Então, outros fatores, né? A deficiência hídrica é um dos principais, né? Mas também compostos alelopáticos, o acúmulo de substâncias herbicidas, sinalização por hormônios vegetais. Então, vários fatores podem influenciar no desenvolvimento da planta, né? E pensando nisso, na deficiência hídrica, ela pode ser ocasionada por períodos de secas, né? E alterações osmóticas no solo. Então, para entender como que a deficiência hídrica ela pode alterar, né, o desenvolvimento das plantas, muitas pesquisas elas utilizam um composto chamado manitol para simular, então, essa falta de água. Então, quando utiliza-se desse composto, é possível observar a ocorrência na redução do crescimento das plantas. E também levar a baixa estatura, a baixa fertilidade. Então, é importante o quê? Que se conheça, né? Então, é importante ter essas pesquisas para saber como as plantas se comportam em determinados ambientes. Então, e por isso que eles fazem esses testes em laboratório, e eles observam vários fatores na planta para chegar nisso, né? Então, eles observam esses processos fisiológicos, né? E para ver, porque as plantas, elas são dependentes de hidratação, de água, para hidratar células, tecidos e tudo mais. Então, ela ter mecanismos para ajustar, né, o equilíbrio da absorção da água, o transporte e a perda de água, né, são fundamentais que ela tenha todos esses mecanismos para se defender, para sobrevivência, porque a gente pensando em planta, no meio agronômico, a gente está pensando o quê? Que a planta, ela tem que ter um bom desenvolvimento para ter uma maior produtividade, uma produtividade de qualidade, certo? Então, todos esses conhecimentos são muito importantes para se ter, então, né, para se chegar, para ter esse melhor desenvolvimento da planta. Aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente exemplificar melhor essa deficiência hídrica, né? Aqui, as folhas de algodoeiro, né? É um experimento, onde foi testada, então, a questão da falta de água. Então, nesse primeiro vaso, a gente tem uma imagem que, no primeiro vaso, a planta foi tratada durante o experimento, foi hidratada, né? Colocado água nela todos os dias. No vaso do meio, já tem uma redução da hidratação dessa planta, e no terceiro vaso já tem uma desidratação ela mais intensa, né? Foi utilizado menos água. Então, não sei, vocês conseguem observar. O primeiro vaso, ele tem o quê? Uma maior quantidade de folhas, certo? O segundo já diminuiu. No terceiro, então, só ficou o topo das folhas, né? Então, o que aconteceu aqui? A desidratação, a falta de água faz com que o algodoeiro, ele perca as folhas. Por que ele perde as folhas? Ele perde essas folhas para evitar ele ficar mais desidratado e morrer, né? Então, só que isso também é prejudicial. É uma adaptação para sobrevivência, mas também é prejudicial no sentido que acaba diminuindo a absorção de nutrientes do solo e nutrientes, água e tudo mais, né? Então, é uma situação em que ele está, é um mecanismo
que ele desenvolveu ao longo do tempo para ele conseguir o quê? Sobreviver em situações de falta de água. Bom, então, pensando, também tem os compostos aleloquímicos. O que são os compostos aleloquímicos? As plantas, elas liberam compostos pelas raízes constantemente. E muitos desses compostos, eles podem atuar no desenvolvimento de outras plantas. Ou seja, esses compostos aleloquímicos, eles podem tanto ser benéficos ou prejudiciais para outras plantas. Podem diminuir o desenvolvimento, né, das raízes das plantas, ou melhorar esse desenvolvimento. Então, tem vários estudos com compostos aleloquímicos para ajudar nesse desenvolvimento da planta. Mas ele também pode ser, no caso que a gente está falando de estresse abiótico, ele também pode ser prejudicial para as plantas. Ele também pode diminuir o crescimento de raiz, diminuir o crescimento do caule. E ele pode atuar, então, lá no solo de diversas maneiras, de forma indireta, né? Vai ocasionando mudanças nas propriedades do solo, ou a indução do crescimento dos micro-organismos do solo, e de forma direta, que é interferindo diretamente no crescimento e desenvolvimento das plantas. Bom, então, todo esse estresse abiótico que eu falei, que a planta pode ter, né, ao longo do seu ciclo de vida, porque ela está sujeita a isso, para compreender melhor de que forma ocorre tudo isso, a fisiologia vegetal, né, ela conta com os recursos da biologia molecular, que vai, então, descobrir os aspectos fisiológicos das alterações abióticas por meio da expressão gênica. O que é a expressão gênica? A expressão gênica é quando o DNA da planta, ele vai transcrever uma molécula de RNA, que ele vai produzir moléculas de proteínas, e são essas proteínas que manifestam características nos seres vivos, né, no caso das plantas aqui que a gente está falando. Então, né, essas proteínas, assim, de um modo bem geral, elas são formadas no organismo das plantas e vão demonstrar, expressar, manifestar características. Então, essa expressão gênica, ela pode mudar durante um estresse. Então, a partir disso, os pesquisadores podem identificar, então, quais fatores que vão influenciar, né, a fim de evitar que esses fatores ocorram, né, nas espécies. Então, aqui é um exemplo. Pensando na expressão gênica, o crescimento das raízes das plantas é o aspecto mais afetado por diferentes alterações abióticas. Então, várias alterações que ocorrem, as raízes são, assim, por elas estar em contato direto com os compostos no solo, né? Então, ela é a que mais vai ser afetada o seu desenvolvimento. Então, pode ter, a deficiência hídrica, a ação herbicida e a alelopatia, elas estão ali entre os fatores no solo, né, que vai acarretar nesse desenvolvimento da planta. Então, as raízes em contato direto com essas substâncias pode ter um crescimento reduzido. E isso não é o que a gente quer, né? Então, essa alteração do crescimento das raízes pode ser observada pela expressão gênica. Então, aqui eu trouxe uma imagem só para exemplificar para vocês. Essa imagem é o quê? A gente vendo aí a função de compostos alelopáticos, né? Uma folha foi extrato, esse experimento aqui foi realizado o quê? Que são sementes de sorgo, e foi utilizado o extrato da Plumeria rubra, que são folhas de uma árvore que geralmente tem nos bairros, né? Então, foi feito um extrato dela, e aqui nesse extrato, a 40%, a gente observa o quê? No lado A, as sementes foram tratadas somente com água. E no lado B, ela foi tratada com esse extrato.
E esse extrato, ele possui muitos compostos, né, que influenciam no desenvolvimento das plantas. E como vocês podem ver, as raízes não se desenvolveram, certo? Então, só para exemplificar aqui para vocês, que esses compostos alelopáticos também influenciam no crescimento das raízes das plantas. Então, é um tipo de estresse abiótico, né? Nas plantações, de modo em geral, né, elas também podem influenciar. Então, por isso que tem muitos estudos de alelopatia que estudam vários tipos de plantas, né, para tentar evitar isso durante a plantação. Então, pensando tudo isso, né, o nosso foco agora, que é o foco dessa apresentação, na verdade, é falar sobre a comunicação vegetal. O que é comunicação? Vocês devem estar pensando, né? Não sei se alguém de vocês já ouviram falar sobre comunicação vegetal. E comunicação vegetal é um conhecimento que é uma coisa que muito antigamente, quando se falava assim, se falar que as plantas eram capazes de se comunicar, isso era uma besteira, né? Mas aí eu estou apresentando para vocês aqui um conteúdo de comunicação, né? Mas as plantas se comunicam, como que elas podem se comunicar, né? Então, é isso que a gente vai ver algumas evidências científicas. Isso a ciência ainda está estudando isso. Nos últimos anos, a ciência ela vem surgindo estudos, e então é um conhecimento muito recente. Então, eu vou apresentar alguns conteúdos, alguns estudos para vocês melhor entenderem, né? E aí a gente vai vendo um pouco mais sobre isso. Então, essa capacidade, né, da planta resistir, né, aos estresses, aos eventos estressantes, né, ao longo do seu ciclo de vida, ele é determinante para o sucesso dessa espécie. Então, há evidências científicas de que a comunicação vegetal ela pode ter uma importante função no processamento dessas informações. Por quê? Porque ela pode ativar mecanismos de tolerância às plantas que estão ao seu redor antes de elas serem expostas a uma condição adversa. Então, por exemplo, em um determinado ambiente, se uma planta, ela em um lado desse ambiente, ela está exposta a uma condição ruim para ela vai ativar mecanismos para se defender. Porém, ela também pode comunicar às outras plantas que estão próximas. Elas não estão sofrendo ainda com isso, mas elas podem ter uma reação também para já se protegerem antes de que essa situação apareça. Então, né, o que os estudos apontam é que os mecanismos de defesa e comunicação são os mesmos. São mediados por compostos químicos que são liberados principalmente por volatilização, que é a liberação de compostos pelas folhas das plantas, né, e os exudados radiculares, que é os compostos liberados pelas raízes. Eu vou explicar isso melhor um pouquinho para frente, mas aqui eu trouxe um vídeo que ele foi passado no Fantástico no ano de 2017. E esse vídeo, que eu vou mostrar para vocês, ele apresenta evidências científicas, né, desse mundo, do que acontece embaixo do solo, né, nas plantas, e eu quero mostrar para vocês, mas depois eu tenho algumas ressalvas com relação a esse vídeo, mas vocês vão ver, então, como que é essa dinâmica no solo. Outra questão que eu quero que levem em consideração é o quê? Aqui ele está falando a nível de floresta, né, mas também temos evidências científicas em relação às plantas para plantações mesmo, né. Então, eu vou passar o vídeo para vocês, tem acho que 5 minutinhos,
assistam. Tem um QR Code aqui, que depois, se vocês quiserem acessar pelo celular, assistir depois novamente, mas eu quero que vocês prestem atenção nessas informações para depois a gente continuar a apresentação, que vai ter algumas coisas relacionadas a esse vídeo, tá bem? Vou colocar aqui, então. Só um pouquinho. Vocês conseguem escutar o vídeo? Não, ele tá demorando. Ele demora um pouquinho para carregar. Acho que tem que esperar dar uma carregada, Tainara. Ah, tudo bem. Olha, ele diz que elas podem até criar laços de amizade. Depois de décadas de estudo, um cientista alemão lançou um livro com uma tese bastante inusitada. As árvores seriam capazes de se comunicar, e de formas surpreendentes. Olha, ele diz que elas podem até criar laços de amizade. E tudo começa longe dos nossos olhos, debaixo da terra. Debaixo da terra, as árvores andam muito mais agitadas do que você imagina. A sociedade da floresta está a todo vapor. Elas conversam, se ajudam, deixam as egoístas de lado, se protegem, criam laços afetivos e se apaixonam profundamente. O engenheiro florestal e autor do livro que defende essa teoria nos trouxe a floresta de Himmer, na Alemanha, para mostrar como isso funciona. A árvore-mãe se conecta com seus filhos e nutre aquelas plantinhas com uma solução açucarada, que é como se os bebezinhos estivessem mamando. Peter Volleben afirma que as raízes experimentam processos elétricos semelhantes aos que acontecem no nosso cérebro. Algo parecido com pensamentos. Olhando para essas raízes arrancadas, para essa árvore caída, aqui embaixo, fica mais fácil entender o que o Peter nos disse sobre embaixo da terra existir uma rede de comunicação entre as árvores, que ele compara com uma internet da floresta. É algo que funciona, obviamente, muito devagar, mas que faz com que elas possam se comunicar e até mandar mensagens umas para as outras. Peter acredita que o diretor James Cameron sabia disso quando produziu o Avatar. O filme mostra que diversos organismos conseguem dividir seus recursos graças a essa ligação eletroquímica entre as raízes das árvores. Até a revista científica Nature já publicou artigos declarando a existência dessa internet da floresta. E o que mais circula na rede florestal são notícias sobre quem precisa de alimento e quem pode fornecer. Para dar um exemplo, Peter aponta para um velho, seria o equivalente a uma pessoa idosa na sociedade da floresta. Eu acho que essa árvore caiu do céu 300 anos atrás e ainda está viva. Ela carregou a quantidade de árvores. E ela só está viva porque as outras árvores estão ajudando esse projeto desse ilusão. A ciência já comprovou que está dizendo nos experimentos. Moléculas de açúcar foram madrugadas e rastreadas. Isso ajudando o alimento transmitido da árvore mais saudável. Tá um pouquinho ruim de entender, Tainara. Será que prometeu alguma coisa? Oi? Está um pouquinho ruim de entender. Eu acho que tem que deixar carregar um pouco. Alguém Então. Eu acho que acredito que seja por conta do áudio. Mas eu vou passar, então, eu vou continuar. Aí depois tem o link nas referências também, vocês podem assistir, eu vou falar de modo geral, tudo bem? O que o vídeo fala, tá? Então, só para, assim, de modo geral, ele tá falando, como vocês podem perceber nas imagens, né, que tem, assim, as plantas, né, debaixo do solo, tem uma rede, né, de informações entre as plantas. Então, elas estão ali conectadas. Então, elas podem
se cooperar e mandar informações umas para as outras. Esses conhecimentos, antigamente, se falar nisso, ele seria coisa assim, da ilusão, né? Porém, vários estudos que vêm sendo feitos, eles vêm comprovando que essas questões, essa comunicação entre as plantas, essa questão de ela ter uma certa inteligência, né? A gente não pode falar que é uma inteligência como a nossa, mas uma capacidade, né, de cooperação, de memória que elas podem ter. Então, vários estudos vêm sendo realizados em relação a isso. O que é bom, assim, a gente pensar nesse vídeo é esse caráter humanizado, né, que o Volevin, ele dá. A gente pode tirar em consideração, né, e pensar mais na parte dos conhecimentos, das evidências científicas mesmo. Então, aqui, eu trouxe 2 títulos, né, 2 trabalhos que embasaram, assim, principalmente essa apresentação para vocês. Aqui eu tenho um primeiro artigo que ele fala assim, né, as plantas podem possuir habilidades cognitivas. Então, nesse artigo, o Michael Gross, ele apresenta várias evidências científicas, ele traz alguns trabalhos falando que as plantas, elas podem ter algumas características que são parecidas com habilidades cognitivas. Então, que elas poderiam, no caso, né, comunicar, lembrar e até contar, né, se for pensando bem isso. Então, eu trouxe algumas informações dele, né, para essa apresentação, e o Michael, ele traz também, então, que o que o Volevin faz, né, ele traz muitas informações do que estão nesse vídeo anterior. Bom, e outro trabalho que eu me baseei, aí, são de um pesquisador brasileiro, né, de uma pesquisa, uma tese de doutorado realizada na Unesp de Botucatu, e ele, o Danilo, ele estudou, né, essa comunicação radicular a partir de diferentes substâncias químicas. Então, esses conhecimentos que eu apresentei para vocês de comunicação e alguns exemplos que eu vou citar agora para frente, então, estão basicamente nesses 2 trabalhos, depois, caso alguém tenha interesse de acessar, né, e dar uma olhadinha. Então, continuando, o que esses trabalhos abordam, né, como que a comunicação vegetal, ela é realizada? Pode ser por 2 meios, né, a volatilização, que é a liberação de compostos pelas folhas, né, porém, a volatilização, ela está mais relacionada aos benefícios ecológicos das populações vegetais, né, então, ela é utilizado mais para atração de polinizadores ou para evitar a herbivoria pelas plantas, a herbivoria, né, e também a liberação de compostos pelas raízes das plantas. Então, essa liberação de compostos pelas raízes é a principal via de comunicação entre as plantas, e ela é muito importante, então, para realizar a comunicação entre vegetais, planta a planta, e também a interação entre planta e os micro-organismos presentes no solo. Bom, aqui eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês. É um modelo, né, de como ocorreria essa comunicação. Então, aqui a gente tem uma planta que ela está infestada, né, tem alguns herbívoros aqui, e que ao ser, então, ter esses herbívoros, eles vão ocasionar o quê? Um tipo de estresse para a planta. Então, ao ter contato com eles, a planta o quê? Vai ativar o quê? Uma resposta. Preciso me defender desses herbívoros, certo? Então, através das raízes, aqui nesse exemplo, no caso, eles falam das comunicação pela raiz a partir, né, dos micro-organismos que estão presentes no solo. Então, ela pode mandar sinais
né, entre essa rede de micro-organismos que vão ser carregados para planta que está ao lado, né, uma planta vizinha, e essa planta vizinha, ao receber esse sinal, ela já vai ficar em alerta, e ela vai o quê? Produzir, né, permitir a liberação de compostos para repelir, né, para repelir esses herbívoros das suas folhas. Então, como esse transporte é feito de uma raiz para outra, isso ainda não tem muitas evidências científicas, né? Mas, então, de que forma? Mas acredito que seja pelos compostos, né? Pelas correntes de água do solo que podem acontecer. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo. Aqui eu tenho uma outra planta, deixa eu colocar um aqui. Aqui a gente tem a planta, é o mesmo exemplo, assim, né, da imagem anterior. Ela também está aqui infestada por herbívoro, aqui ela já começa a estar meio adoecida, né? Então, aqui, o que está acontecendo? Ela ficou em alerta, só que a planta ao lado dela, né, a planta vizinha, nesse modelo, não está ainda nessa situação. Então, ela ativa um alerta que ela pode o quê? Ela manda esse sinal lá para as raízes, entre a rede de micro-organismos, né, no caso das hifas, dos fungos, e ela vai mandar esse sinal vai caminhar até as raízes da planta vizinha, que pode, então, ativar os mecanismos dessa planta e liberar os compostos para evitar os herbívoros. Aqui tem outro exemplo também nessa imagem, que é o quê? Aqui, essa imagem, ela é para ilustrar uma deficiência hídrica. Então, se a gente pensar aqui, a gente tem um solo que está um pouco mais seco, aqui essa parte está um pouco mais úmida, então aqui já está com uma falta de água, aqui já está com uma deficiência hídrica. Então, a planta, percebendo essa deficiência hídrica, ela já ativa um sinal que está faltando água para ela. O que acontece? Ela caminha pelas raízes que estão aqui em contato umas com as outras, ela manda um sinal para essa planta, e essa planta, ela vai fazer o quê? Ela vai ativar um alerta, ela vai fazer o quê? Fechar o estômago dela. Por que ela vai fechar o estômago? Para evitar, para não ocorrer a liberação da água dela, para ela economizar água. Ela fazendo isso, ela também libera, ela continua o sinal, como vocês podem ver nesses pontinhos azuis, ela vai continuar mandando esse sinal para as plantas seguintes. Então, nesse caso aqui, né, nessa ilustração, a gente mostra os caminhos que esses sinais podem percorrer e como essas defesas elas podem ser ativadas, tá? Então, isso vai de umas para as outras. Então, deixa eu só voltar aqui, né? Um fator importante que, para que ocorra essa comunicação radicular, o nosso foco aqui, o que está mais, essa nossa apresentação, o que fala mais, é em relação a essa comunicação aqui entre uma raiz e a raiz de outra planta. Essas plantas da mesma espécie, as raízes, elas têm que estar em contato umas com as outras, para esse sinal conseguir ser liberado de uma para outra, tá? Então, essa questão, né, que esse fator, né, ela tem que estar, porque a planta, ela vai crescendo, as raízes têm um crescimento radial, certo? Então, por mais que elas estejam, os caules, né, acima do solo, eles estejam afastados, no solo, embaixo do solo, elas podem estar em contato, então esse meio é a via de comunicação. Então, como ocorre essa comunicação? De que forma? Então, é por meio de liberação de compostos químicos pelas raízes. Então, as plantas vão mandar esses compostos, que podem ser compostos aleloquímicos, né, que podem ser utilizados para sinalizar as plantas, utilizado para sinalizar indivíduos da mesma espécie, e também os hormônios vegetais, que eles também podem fazer essa sinalização. Bom, então aqui eu vou apresentar para vocês o estudo do Franco,
eu comentei, eu coloquei a tese dele lá, o título. Bom, ele fez, então, uma pesquisa para ver, né, que forma as plantas de sorgo, elas se comportavam, né, respondia a um estresse, né. Então, ele pensou na hipótese, a planta, ela comunica. Então, de que forma que ela vai se comunicar com uma planta vizinha, né? Como que se dá isso? Qual é a resposta da planta vizinha em resposta ao sinal da planta que está em contato, então, com essa substância química? Então, o que ele fez? Ele pegou duas plantas e aqui vamos supor, é um modelo experimental, né? Ele pegou duas plantas. Então, aqui, nessa planta, ele pegou a raiz e dividiu, colocou uma parte da raiz em um vaso tratado com alguma substância química. Ele utilizou várias substâncias. Então, uma substância foi o manitol, que é para simular a deficiência a falta de água, né? Ele utilizou também um experimento com o glifosato para simular, né, o excesso de herbicidas, e também o extrato de copaíba, que é um potencial alelopático. Então, teve outros também, né, mas eu cito esses três para vocês. Então, aqui, ele fez esse experimento, colocou esse pedaço da raiz nesses vasos que estavam tratados, né, com essas substâncias químicas, e aqui, mais 2 vasos com água normal, em um meio hidropônico. Ele colocou a outra parte da raiz nesse vaso, e aqui uma planta, né, uma planta inteira, colocou no vaso 2 e no vaso 3 com água. Então, essa planta aqui, ela não está em contato direto com os componentes químicos. Então, o que ele pode perceber, né? Deixa eu só mostrar outra imagem aqui na frente. Aqui é uma imagem que tem na tese dele. Então, tem os 3 vasos, né? Tá aqui no meio hidropônico. Por que no meio... só o meio hidropônico, né? Para evitar o solo, para não ter contato com os micro-organismos do solo. Então, pesquisas em laboratório, né? Elas têm que isolar bem esses fatores para entender que forma que dá esses mecanismos. Então, aqui, elas só estão, esse primeiro vaso, ele vai estar com a substância química, e aqui com água, e as plantas, a planta que está em contato direto, e aqui as raízes que não estão em contato direto. Bom, o que ele pôde perceber? Ele percebeu o quê? Que as plantas que estavam em contato direto com os componentes químicos, elas tiveram um desenvolvimento menor, né, prejudicial, do que as plantas que não estavam em desenvolvimento a partir só com água. E essas plantas vizinhas, elas também tiveram a mesma resposta que essa planta que estava em tratamento, na solução tratada, né? Então, o que ele percebeu? Que para ocorrer essa comunicação radicular, a planta ela precisa ter um estímulo externo. Então, a planta que não estava tratada junto, né, que estava só em água, aqui a planta vizinha, pelo esse contato, a planta aqui, ela teve o contato, aí ela liberou um sinal aqui, e como essa planta estava em contato com a raiz da planta tratada, ela teve, então, o mesmo desenvolvimento, né? O desenvolvimento, ela ativou as respostas, em relação a esse estresse. E ele analisou isso, ele analisou a expressão gênica, então eles viram a expressão gênica da planta e viu que isso foi alterado geneticamente não, né, mas na expressão das características dela. Então ele percebeu que para ocorrer a comunicação radicular é necessário um estímulo externo, e então substâncias com atividades características, né, no caso, ou para o manitol, que vai
causar a falta de água, ou excesso de herbicida, ou potenciais alelopáticos, né, eles podem alterar diferentes vias moleculares e fisiológicas, e estimular, então, a produção de sinalizadores para plantas vizinhas que não foi afetada diretamente por aquela substância. Então, o sinal da planta que foi afetada por um estresse, a planta que está ali naquele meio em que está a falta de alguma substância ou o excesso, ela vai mandar um sinal para uma planta que não está na mesma condição que ela, e essa planta, ela também vai ativar respostas. E isso é importante por quê? Por que é importante essas plantas terem essa comunicação? Se elas têm essa comunicação, é porque algum fator é importante para a sobrevivência da espécie, né? Então, a partir disso, as plantas elas podem se preparar para eventos futuros. Então, se futuramente essa planta ela teve uma falta de água e futuramente vai ter de novo, ela já vai estar melhor aclimatada àquele ambiente, ela vai estar melhor preparada, então, isso já vai ser menos prejudicial para a planta. Então, por isso que esses mecanismos é importante. Então, aqui, eu vou... É meio que um resumo do trabalho do Franco que ele fez, né? Então, as substâncias que ele aplicou, o manitol para simular a falta de água, o glifosato para simular, né, o excesso de herbicidas e o extrato de folhas de copaíba, que é para simular o potencial, a substância alelopática, né, o desenvolvimento. Então, como vocês podem ver, os efeitos que foi observado, tanto na planta que estava em contato direto com esses componentes, e tanto com a planta vizinha, que não estava em contato direto, mas que recebeu um sinal dessa planta aqui. Então, como vocês podem ver, a maioria, todos eles teve o quê? O desenvolvimento das raízes diminuído. Então, todas essas substâncias afetou o desenvolvimento das raízes. E isso é prejudicial, né? Porque a raiz abaixo do solo, ela é super importante para absorver todos os nutrientes, absorver a água, os nutrientes do solo. Então, a raiz é muito importante para a planta. Então, e acaba afetando. Porém, no caso, nessa situação, né? As plantas vizinhas, assim, né? Não enxergam, né? Mas a gente pode considerar como importante para ela poder já se preparar para eventos futuros e ela ficar ali melhor aclimatada a essas condições adversas no ambiente e depois não ser tão prejudicial para ela, porque isso no futuro ela não se prejudica tanto. Então, aqui é um outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é em relação... Aqui eles pegaram esse estudo é de 2018. O do Franco é de 2017, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Esse é um estudo publicado em 2018. Esse já é um estudo internacional. E eles testaram o quê? Queriam ver se os estímulos mecânicos, né, se a planta trocando uma a outra, elas poderiam se comunicar pelas raízes entre si, né? Então, como que eles fizeram esse estudo? Aqui eu trouxe essa imagem para vocês visualizarem melhor como que foi. Aqui eles colocaram a planta, as plantas todas foram colocadas em tipo uma cabine que vocês podem ver, né, umas gaiolas, em um sistema hidropônico, né, só com água. E aqui a gente tem plantas tratadas só com água. E as raízes, né, elas estão nessa cabine, por quê? Para evitar o contato com a liberação dos compostos que são liberados pelas folhas. E pelas raízes, né, para estar em água, para evitar o contato com os micro-organismos do solo. Então, qual que foi o experimento que eles fizeram? Aqui, esse aqui é um pincel, tipo um pincel de maquiagem, né? E eles tocavam
as folhas todos os dias, 1 minuto por dia, simulando como se outra planta estivesse tocando ela nesse tempo, para ver se esse contato que realizava, ela ia liberar sinal pela raiz. Mas se ela ia liberar sinal pela raiz, ia liberar composto químico, certo? Então, aqui, o que acontece? Ela fez isso, e aqui essa planta não teve estímulo nenhum, como se fosse um controle, né? Então, fez esse estímulo todos os dias. Fez, e depois essas plantas foram retiradas dessa caixa, né? E outras plantas, que são essas aqui, elas foram retiradas desse local. Aqui elas estão só com água, elas não foram estimuladas com pincel, nada disso. Elas só foram desenvolvimento normal. Elas foram, então, transplantadas para esse tratamento. Então, o que eles perceberam? Que essas plantas, essa planta aqui que foi estimulada, ela teve um desenvolvimento diferente dessa que não foi estimulada. E ao transplantar essas plantas para a solução aqui, dessas duas soluções, uma da planta que foi estimulada e a outra não, eles viram o quê? Que a planta que teve esse contato aqui desenvolveu igual a essa que teve uma estimulação. E essa daqui se desenvolveu normalmente. Então, essa estimulação na folha, eles perceberam que o quê? A planta liberou compostos químicos no solo, e essa que não foi estimulada, ao entrar em contato com os compostos químicos que estavam ali, ela teve um desenvolvimento parecido. Então, no entendimento, é como se fosse uma comunicação entre as plantas vizinhas, entre as raízes, porque elas estão em contato, as raízes entraram em contato com o mesmo tipo de composto, né, que alterou esse desenvolvimento. Então, os resultados desse estudo mostraram que um breve toque, ele pode provocar respostas em plantas próximas, não tocadas, por meio da comunicação subterrânea. Então, as respostas das plantas vizinhas, eles podem ser significativamente afetadas pelas condições físicas. Nesse caso, a mecanoestimulação, né, que foi o toque que foi realizado, a quais esses vizinhos estão expostos. Então, qual que foi a conclusão que eles chegaram nesse estudo? Que a comunicação da planta abaixo do solo, né, elas podem se comunicar a partir de uma estimulação nas suas folhas. No entanto, né, esse estudo foi realizado em laboratório, então o significado ecológico, né, com a importância disso, ainda não, eles precisam fazer mais estudos para entender como isso ocorre, né, no meio ambiente, né. Só que no meio ambiente tem diversos fatores, diversos fatores têm que ser levados em consideração. Então, em um ambiente isolado, que é um ambiente de laboratório, eles chegaram a essa conclusão de que as plantas conseguem se comunicar, só que precisa entender um pouco melhor, né, como isso ocorre no ambiente. Então, a comunicação pelas raízes é uma importante via de sinalização, porque então ela pode gerar, né, principalmente quando a alteração ambiental ela é induzida por agentes extrínsecos ao metabolismo vegetal. Então, a planta consegue identificar o que não é dela, né? O que está no metabolismo dela, ok. O que não é dela, ela também consegue identificar para ativar respostas para se defender. E esse comportamento, né, que a planta tem de conseguir alterar, né, se defender, alterar os seus compostos morfológicos, anatômicos e fisiológicos, ele pode estar associado à memória do estresse. Por quê? Porque ela vai alterar, né, o seu desenvolvimento a partir disso, porém, se ela passar pela mesma situação novamente em um futuro, ela já vai estar, vamos dizer, aclimatada, acostumada com aquela situação. Então, não vai ser tão prejudicial. Então, vai resultar numa tolerância a esse estresse.
E, então, a comunicação radicular, né, ela também pode induzir respostas semelhantes à memória de estresse, porém, sem que a planta que recebe o sinal, né, que a gente chama de planta vizinha, ela precise passar por um evento anterior. Então, as plantas que estão, assim, vizinhas das plantas que estão em contato direto com esse estresse, elas não passaram por esse evento, mas elas desencadearam respostas, elas também se aclimataram. Então, por isso que eles falam na questão da memória da planta, porque ela consegue guardar isso e responder a esse estímulo. Então, aprender com essas experiências prévias para as plantas é muito importante para ela poder se aclimatar ao ambiente que ela está. E também, né, essa experiência prévia de estresse ou memória compartilhada, né, por meio da comunicação entre as plantas, ele é possibilitado pela plasticidade fenotípica, conforme eu falei no início, né. Então, é a plasticidade fenotípica, que é a capacidade, então, da planta alterar a forma de se desenvolver a partir de uma situação ambiental. E essa capacidade de comunicação das plantas e memorizar o estresse que elas viveram, ele é considerado um comportamento de inteligência vegetal. Então, quando a gente fala, passou no vídeo que eu mostrei para vocês, e um pouco depois que eu falei do estudo do Michael Gross, que eles falam que a planta ela pode ter uma habilidade cognitiva, né, uma inteligência, em relação a isso, essa habilidade, né, dela poder se comunicar pelas raízes, e também, né, ela guardar, né, memorizar esse estresse que ela viveu para ela melhor se aclimatar àquele solo. Bom, então, algumas considerações, a gente já está encaminhando para encerrar, mas eu quero algumas considerações, é o quê? Esses estudos que eu mostrei, e muitos estudos que tem de comunicação radicular, eles são realizados em condições controladas de laboratório. O que acontece? Assim, né? Esses são estudos recentes. Vocês, no curso, durante a graduação, vocês vão ter muitos conhecimentos que já estão, o quê? Há muitos anos aceitos, colocados em prática, né? No dia a dia da profissão de vocês. Então, muitos desses conhecimentos vocês vão aprender na graduação, já está, vamos dizer que é um conhecimento cientificamente aceito e comprovado. Porém, a ciência ela está em constante mudança, né? E muitos conhecimentos vão surgindo ao longo dos tempos. Então, esse conhecimento de comunicação radicular é um conhecimento, assim, que vamos dizer, novo. É um conhecimento novo, né? Mas que é importante vocês também terem acesso a essas informações, por quê? Para entender melhor os mecanismos de desenvolvimento das plantas. Então, apesar de ser um conhecimento que a maioria dos estudos ainda está em laboratório, né? Muitos desses conhecimentos ainda não se tem. O que está muito em aberto, né, não se tem muitos estudos em relação a como isso ocorre, né, no meio ambiente, né, na natureza, nas plantações. Então, isso ainda não se tem definido. Mas para os cientistas, então, estão caminhando, né, estão estudando para entender como que, o que isso vai ocasionar, né, no meio ecológico, e tudo mais. Então, pensando em todo esse conhecimento, né? Então, pensando na importância para o meio agronômico, a gente pensar na agricultura, ela vai visar uma produção de qualidade, uma boa produção e produtividade. Porém, tudo isso vai depender o quê? Do crescimento, do desenvolvimento das plantas. E as plantas, o desenvolvimento dela depende de fatores genéticos, fatores fisiológicos e dos fatores ecológicos. Então, ela depende de tudo isso para ela conseguir se desenvolver. Então, pensando assim, nas plantas, nesses fatores,
as plantas mais saudáveis, né, e quanto mais resistentes elas forem a essas condições adversas que podem surgir no meio ambiente, né, esses abióticos, né, que a gente fala, maior vai ser o potencial produtivo dela. Então, além também de criar uma assimilação do solo. Então, por isso que eu trouxe esse conhecimento novo. Tá travando a internet. Algo que esteja acontecendo e você quer entender, é importante você ter esse conhecimento fisiológico das plantas e tudo mais para saber o que está acontecendo ali, né? Então, aqui, pensando na comunicação vegetal, né, vocês podem ser capazes de adaptar esses conhecimentos, ajustando, né, as plantas, as práticas agrícolas, né, para que essas plantas elas se defendam melhor a partir de situações ambientais que podem ocorrer e que podem estressar, né, e que podem diminuir o desenvolvimento da planta. Então, esse conhecimento é bem importante em relação a isso. Então, é mais um conhecimento teórico para você, fisiológico, né, para você entender o funcionamento da planta. E pensando, e também para gerar, né, enquanto na agricultura, né, gerar, então, situações, né, ambiente mais favoráveis para o desenvolvimento dessa planta. Então, só para a gente concluir, a comunicação radicular, né, então ela vai se caracterizar como um importante sistema de sinalização aos diferentes tipos de alterações abióticas, e as plantas que recebem a sinalização podem antecipar respostas, aumentando a chance de tolerar essa alteração, né, e poder evitar o estresse. Então, aqui eu trouxe algumas referências para vocês que eu utilizei. Então, esse material vai ficar disponível, né? Então, depois, se vocês quiserem acessar, ou qualquer coisa também tem meu e-mail, se quiser algum material, alguma dúvida. Então, agradeço muito essa oportunidade de trazer um pouco desse conteúdo para vocês. Obrigada, Tainara, muito inteligente, muito interessante essa pesquisa, achei bem inteligente no caso, que eu fiquei imaginando aqui. Gente, as plantas, elas são inteligentes, sim, elas falam, elas comunicam. Eu até achei que era o vídeo, eu vi um chamado uma vez, que elas conseguem emitir um som em condições de estresse, mas é um decibéis muito baixo, que a nossa audição não é possível escutar. Mas já foi realizado também, né, um estudo desse tipo, que em condições de estresse elas emitem som. Então, olha que interessante. E esse do trabalho do contato, eu não tinha visto, por isso que eu fiquei aqui viajando também. Então, a planta responde. Vocês vão ver quando a gente chega lá em fertilidade, que a gente tem um trabalhinho em nutrição, mais específico em nutrição de adubação, a gente olhando já consegue falar se você colocou o fertilizante corretivo correto ou não. Então, ela responde. Agora, esse do toque, do encostar, olha, é sensacional. É realmente um organismo vivo. Eu viajo, né? Sempre falo para vocês, se fosse para fazer agronomia, eu faria de novo. Que nem a parte da biologia também, né? Pode falar isso, porque vê as coisas acontecerem. Quando a gente começa a ver, entender, o nosso amor pela profissão muda. A gente deixa de olhar apenas uma planta, começa a ver ela como todas as funções que ela consegue apresentar. Mas excelente palestra, Tainara. Muito bom mesmo, principalmente para os alunos que estão começando agora, para eles entenderem o estresse abiótico, e a planta responde, gente. Tá aí, já fica a primeira dica. Tem algumas perguntas, temos aqui uns 15 minutinhos para responder as perguntas. O Ronan, ele pergunta, qual a melhor substância aplicar para estresse tóxico? Bom,
melhor substância, na verdade, assim, isso eu não vou saber te responder, né? Mas essas substâncias que eles aplicam é mais para fazer os testes mesmo, para ver, para testar de que forma que essa comunicação está ocorrendo, né? Então, vai depender do que eles querem testar. Então, cada substância vai responder de um jeito, para uma espécie diferente. Então, cada planta tem que ver qual situação que ela quer ser testado para melhoria disso. Everaldo, pergunta muito boa, hein? Agora do Everaldo. Os fertilizantes foliares com base de algas e aminoácidos são boas ferramentas em uma situação de estresse com herbicida ou até mesmo estresse hídrico? Pode repetir para mim, por favor, de novo a pergunta? Os fertilizantes foliares com base de algas e aminoácidos são boas ferramentas em uma situação de estresse com herbicida ou até mesmo estresse hídrico? Algumas condições adversas, né? Isso, então, você utilizar, né, meios para a planta, né, defender desse estresse, né, não passar por esse estresse é um importante meio. Ele pode ser, evitando, né, evitar esse estresse na planta é muito importante para ela ter um melhor desenvolvimento. Não sei se foi isso a pergunta, se eu consegui responder. Bom, essa parte, né, vocês podem perguntar, né, eu tenho mais o conhecimento, a parte prática em si da agronomia, né, eu não tenho muito conhecimento, tenho mais conhecimento dessa parte da fisiologia vegetal, né, então qualquer dúvida que eu não souber responder, eu posso depois também estar buscando para vocês, tá? Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta corretamente. Isso, porque os aminoácido é a base de carbono numa cadeia ácida. E o aminoácido, ele está presente, ele faz para a formação de proteína. E uma planta é o quê? Proteína. Então, automaticamente, acho que essa parte da fisiologia a Tainara pode explicar melhor. Ele vai estar atuando diretamente no estresse fisiológico da planta, fazendo que não diminua nessa condição de estresse a produção de proteína. Por isso que esses foliares, eles atuam nessa melhoria. Age contra estresse que a gente fala, devido à produção aí de aminoácido e proteína na planta, nesse balanço. Verão. O Reinaldo, no seu ponto de vista, qual a tolerância da planta a esse estresse? Não entendi agora qual que é a parte. Se você puder colocar depois no final, ou puder ativar o microfone. O Éder, pode acontecer de uma planta não demonstrar estresse? Como detectar se isso não ocorrer? Vixe, é difícil, hein? Olhando, né? Olhando é difícil, né? Porque, como no trabalho que eu mostrei do Franco, né, para eles analisarem isso, eles fizeram vários testes. Então, eles fazem o teste molecular, eles vão olhar a expressão genética da planta e todos esses fatores. Então, é bem difícil a olho, assim, né, perceber. É possível perceber, né, em experimentos assim, na questão do desenvolvimento da planta mesmo, né? Então, dependendo da situação que ela está, você sabe uma planta está se desenvolvendo menos, às vezes pode uma situação. Isso, com o tempo nós vamos observando. Eu tenho um parênteses de um trabalho que eu fiz com diferentes braquiárias em relação à disponibilidade de fósforo. O que acontece? Todas as braquiárias, ela aumenta a disponibilidade de fósforo no solo. Daí nós somos mais específicos. Daí não tem um experimento com braquiária e tremoço. O que acontece? Caiu nessa exudação radicular que a Tainara falou. Então, as plantas, cada tipo de planta, elas liberam compostos específicos radicular. Daí cada um vai estar atuando em alguma funcionalidade. Então, é difícil olhando, tem que ser trabalhos bem específicos para conseguir analisar isso. O Adilson. Hoje... Calma aí, deixa eu entender. Não, deve ser, acho que não. Que não tem algumas plantas que são utilizadas como... essa que a Daiane já respondeu, que ela falou da aveia, que é utilizado como extrato alelopático para diminuir a presença de plantas daninhas. Alguém me mandou aqui processo de alelopatia. Gente, acho que a Tainara poderia explicar isso melhor também. Tem tanto a positiva quanto a negativa. O que seria alelopatia? Você pode, acho que, porque como é um termo muito específico, eles podem... Tem alguns que não sabem ainda. A alelopatia é o quê? Quando essa planta, ela libera compostos no solo, né? E ela
esses compostos, eles podem tanto ser positivos para determinada espécie, ou como ele pode ser negativo. Então, eles vão atuar, esses compostos alelopáticos, né, são substâncias químicas que as plantas liberam e influenciam nesse desenvolvimento. Então, ela pode favorecer um crescimento radicular ou um crescimento caulinar, ou também pode prejudicar, né, diminuindo, acho que foi uma imagem que eu mostrei, que ele pode impedir o desenvolvimento de uma raiz da planta. Então, essa semente, no caso, a semente, ela não, se tiver muito composto desses compostos alelopáticos no solo, ela pode chegar nem germinar, né, no solo. Então, esses compostos químicos que vão influenciar no desenvolvimento da planta. Isso, então, gente, pode ser tanto positivo quanto negativo. Alguns podem melhorar o desenvolvimento da planta, quanto outros podem piorar. Gente, mais alguma pergunta? Estamos encerrando, né? Chegando ao final dessa segunda noite, uma palestra espetacular. Vocês tiveram uma noção, muitas coisas que a Tainara falou, vocês vão ver em disciplinas específicas. A Daiane foi até comentando uma parte, vai ver em genética, vai ver em fisiologia. Então, foi mais um geral, mas agora vocês já entenderam que a planta responde. Isso foi o principal, eu achei essencial da palestra, para a gente tomar cuidado. Então, cada um tem a sua funcionalidade. Tainara, eu deixo aqui, vamos encerrando então essa segunda noite, deixo um agradecimento especial pela sua disponibilidade, passar esses trabalhos extremamente importantes para os nossos alunos. Então, deixo um agradecimento especial em nome da Faculdade Cristo Rei, de todos os professores aqui do curso de agronomia, a Daiane também que entrou em contato. E, como não estamos presentes, o nosso agradecimento está sendo em cima de uma selfie. Então, nós damos com uma salva de palmas, agradecimento especial de todos. Nós estamos tirando como forma de recordação um print aí que a Daiane vai preparar para nós. Muito obrigada, Tainara. Eu que agradeço pelo convite, pela atenção de todos vocês. Então, caso surja mais alguma coisa, eu fico à disposição para tirar maiores dúvidas. Muito obrigada, gente. Então, todos aí ativando a câmera, a telinha. Vamos lá. A gente se reinventa em período de pandemia. Pessoal, enquanto vocês vão ligando aí as câmeras de vocês, deixa eu só fazer um gancho aqui com relação ao que a Tainara apresentou para a gente. Algumas pessoas aí ficaram com dúvidas do que é um composto aleloquímico, então vou aproveitar que a gente encerrou praticamente aquele conteúdo de compostos químicos, uma retomada e faço um gancho aplicando isso em questões fisiológicas, tanto em planta quanto em semente, isso para agronomia aí para vocês, tá bom? Aí a gente vê isso na segunda-feira, bem no comecinho da aula, então não se atrasem para a aula na próxima semana. Ó, liguem suas câmeras aí, para eu poder tirar um print aqui da tela. Todos aí, passando perfume. Mais um. Aí, agora foi. Aí, foi, galera. Show de bola, então. Vamos para o sorteio. Todos aí participaram? Então, vamos para o sorteio agora. Sorteio vai ser de um chapéu e uma caneca térmica. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o sortudo dessa noite. Deixa eu dar um... Vamos lá, então tem 38. Vamos lá, deixa eu dar um... Ai, calma aí, eu tenho que compartilhar minha tela. Vou compartilhar para vocês verem o sorteio. Vamos ver quem que vai ser o sortudo de hoje. Então, de 1 a 38. Vamos lá, valendo primeiro o chapéu, que vai ser da New Holland, que vai ser tirado lá na Trator New SA, aqui em Cornélio Procópio, o prêmio. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o chapéu. O chapéu está aqui, ó, quem não viu ainda. Esse chapéu aqui, ó, da New Holland. Vamos lá, então. Ops. Sorteador. Temos aqui, ó,
38. Vamos lá, primeiro o chapéu, então. Sortear agora. Então, valendo o chapéu. Número 36. Ô, doido, quase o último. Vamos ver quem que foi sortudo. Vamos aí. Deixa eu ver se eu consigo. 36. Sete, 8, 36. Isso. Santos Dia. Guilherme Dias. O Guilherme Dias está presente? Até que enfim. Tá aí presente, o Guilherme? Aê, show de bola. Então, vamos agora para a caneca térmica, gente. Vamos lá, então. Zerei. 36 não vale mais. Então, de 1 a 38. 38, conferindo, né? 38 números. Então, vamos lá. Caneca térmica. Sortear agora. 31. Quem será o 31? Ops. Olha, o Lailson. Então, o Lailson ganhou a caneca térmica. Everaldo, quero ver amanhã, hein? Fabrício, a turma aí, gente, boa sorte a todos que participaram. Parabéns, né, a todos que participaram. Boa sorte, que amanhã tem de novo. Por isso que eu estou desejando boa sorte, já que amanhã teremos mais. Amanhã teremos uma camisa escrita do Agro bem bacana, da SPI Life e da marca Reserva, qualidade boa. Eles vão encaminhar para o ganhador. E temos mais um chapéu, então não fiquem de fora, hein? Gente, boa noite a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada a todos pela participação.